Então, nessa aula eu vou falar sobre o DNA e o RNA. A gente tem a molécula de DNA, que tem a função de sintetizar a proteína, faz parte da divisão celular e carrega as informações hereditárias ou genética. Ela é formada por uma dupla fita e o RNA é formado apenas por uma fita. Sua função é sintetizar a proteína e formar ribossomos. As estruturas do DNA e do RNA diferem uma da outra. Como eu disse, o DNA tem dupla fita, está disposto numa dupla hélice, e essas duas fitas estão ligadas a uma ponte de hidrogênio. Cada parte aqui da fita é chamada de base nitrogenada. Cada base nitrogenada vai se ligar à sua base nitrogenada correspondente. Aqui nessa figura está sendo representado uma fita de DNA composta por base nitrogenada que vai se complementar com outra fita de DNA correspondente às bases nitrogenadas do DNA. O DNA tem as seguintes bases nitrogenadas: a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Cada base nitrogenada tem na sua fórmula química uma amina, que é formada por nitrogênio. Tá vendo? Todas elas têm. O que vai diferenciar uma da outra é a sua fórmula molecular. Mas todas elas têm um nitrogênio. Tudo bem? O DNA é formado, além dessas bases nitrogenadas, por um fosfato e um açúcar, que é a desoxirribose. Do DNA vai sair o molde para o RNA. O RNA é formado a partir de uma fita dessa molécula de DNA. Então, supondo que a ponte de hidrogênio se desfez, essa parte aqui do meio aqui se desfaz, é quebrada por uma proteína chamada de polimerase, e uma dessas fitas será o molde para formar um RNA. Então, cada base nitrogenada vai se ligar a uma base nitrogenada correspondente do RNA. As bases nitrogenadas do RNA são citosina, igual do DNA, tá vendo? Guanina, que também tem no DNA. Adenina. O que vai diferenciar o RNA do DNA será essa base nitrogenada, que no lugar da timina entra a uracila. Então, nessa fita de DNA aqui, se ela for fazer o molde do RNA, onde tiver timina, vai ser substituída pela uracila. O açúcar do RNA é a ribose. Também é formado por um fosfato. Vendo? Só que diferente do DNA, ela não tem a ponte de hidrogênio, porque ela não precisa se ligar a uma outra
fita de RNA. Como eu já disse, o DNA ele é um ácido e tem o açúcar que a gente chama de desoxirribose. E ele está no núcleo. É um tipo de ácido nucleico que possui destaque por armazenar informação genética. Essa molécula é formada por nucleotídeos e apresenta geralmente a forma de uma dupla hélice, como a gente já viu na figura anterior. Nos organismos eucarióticos, tem núcleo, lembra? O DNA é encontrado no núcleo da célula. E nas mitocôndrias, lembra que a mitocôndria tem material genético próprio. E no cloroplasto também. Já nos procariontes, por não ter núcleo, o DNA está localizado em uma região chamada de nucleóide. Como eu já disse, o DNA é composto por nucleotídeos, os quais são compostos por 3 partes. Um carboidrato de 5 carbonos chamado de pentose, que é o açúcar. Uma base nitrogenada, pode ser citosina, guanina, adenina ou timina. Um fosfato ou mais de um. No que diz respeito ao açúcar do DNA, é chamada de desoxirribose. E a desoxirribose é uma pentose. Pentose são 5 carbonos. Difere da ribose, que é o açúcar do RNA, por possuir uma hidroxila a menos. Hidroxila é um composto de oxigênio e hidrogênio. Então, na molécula de DNA, tem uma hidroxila a menos que uma ribose. As bases nitrogenadas possuem 1 ou 2 anéis que apresentam o átomo de nitrogênio. Estão classificadas em 2 grupos, as pirimidinas e as purinas. As pirimidinas contêm apenas um anel com 6 átomos sendo composto de carbono e nitrogênio. Então, 6 anéis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, contendo carbono e nitrogênio. Ó, tá o nitrogênio aqui, e o nitrogênio aqui, uma hidroxila aqui. Vendo, todos eles têm esse aqui, ó. Da uracila, citosina e timina fazem parte desse grupo. As purinas têm 2 anéis, um anel de 6 átomos fusionado a um anel com 5 átomos. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles estão fusionados entre eles. É quando um átomo de carbono compartilha com outro carbono com um nitrogênio, tá? Eles não doam o átomo ou o elétron que está sendo compartilhado aqui. Dentro dessas bases nitrogenadas, a gente pode classificar a adenina e a guanina como parte desse grupo das purinas. O DNA é formado por cadeias de polinucleotídeos, que são constituídos por vários nucleotídeos. Então, a gente tem um nucleotídeo, que são, lembrando que o nucleotídeo é uma base nitrogenada, certo? Mais um fosfato, mais
um açúcar. Isso é um nucleotídeo, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma base nitrogenada, que é a adenina, tá vendo? Ó. Mas ligada à adenina, a gente tem o fosfato, o fósforo ligado a 4 átomos de oxigênio, mais o açúcar, o apentose, que é correspondente do DNA, que é a desoxirribose, ou, se eu estiver falando do RNA, a ribose. Então, isso tudo, ó, tudo isso aqui é um nucleotídeo. Então, esse nucleotídeo vai ligar a outro nucleotídeo, lembrando que a base nitrogenada tem que estar com a sua base nitrogenada correspondente. Então, a adenina só vai se ligar à timina se for o DNA. Aqui embaixo eu tenho a citosina ligando a guanina, tá vendo? Ó. Então, esse aqui é tudo nucleotídeo. A base nitrogenada, o açúcar e o grupo de fosfato. Nessa figura, a gente tem uma molécula de DNA representando só as bases nitrogenadas. Mas lembrando que isso vem com o conjunto todo, tá? Então, a gente tem uma fita de DNA e outra complementando ela. Então, a guanina vai se ligar à timina. Okay. Timina vai ligar a adenina. Adenina, timina e assim por diante. No meio de todos esses nucleotídeos, aqui a gente encontra a ponte de nitrogênio. Ponte de hidrogênio, desculpa, gente. Como eu já disse, a função do DNA é armazenar e transmitir as informações genéticas. Então, durante a genética, quando eu estiver falando sobre transmissão de informação genética, a gente vai falar sobre isso. Funciona como molde para a síntese de proteína de RNA. É muito importante na produção de proteína, porque é ela que vai fazer a síntese de proteína a partir do RNA. Coordena a produção desses polipeptídeos, tanto do RNA como do DNA, e as proteínas. Participa na replicação e transcrição. Quando o assunto é DNA, dois processos merecem destaque, a replicação e a transcrição. Quando falamos em replicação, referimos-nos ao processo pelo qual cópias idênticas de uma molécula de DNA são formadas. Para que esse processo ocorra, o DNA desenrola-se parcialmente, inicia-se a síntese de uma nova fita a partir da fita do DNA que será copiada. Esse processo é considerado semiconservativo, pois o novo DNA formado apresentará uma fita nova e uma fita do DNA original. Então, ela vai pegar lá uma fita do DNA, certo? Vai usar ela como molde, vai formar uma outra fita de DNA, mas vai permanecer essa fita como fita original. Bem? Já o processo de transcrição é aquele no qual o DNA é usado para a formação de uma molécula de RNA. Nesse processo, o DNA abre-se em um ponto e uma das fitas é usada como molde para a síntese de RNA. À medida que o RNA é transcrito, o DNA é fechado novamente. Então, por exemplo, meu DNA abriu como se fosse um zíper. Lembre-se, um zíper de uma camiseta. Ele se abre, vem nucleotídeo, entra dentro desse zíper, vai lá, forma o RNA correspondente, sai esse RNA e a molécula de DNA volta a formar como
como antes. Um ponto interessante a ser destacado é que durante o processo de transcrição, quem se emparelha com a adenina da fita molde é a uracila. Lembrando que a uracila é a base nitrogenada do RNA. Bem? Vamos falar do tipo de RNA. Como eu já disse, o RNA é formado também por nucleotídeos. Lembrando que nucleotídeos são um fosfato, um açúcar, no caso do RNA é a ribose, e uma base nitrogenada. Tudo bem? Cada um desses nucleotídeos constitui-se de um grupo de fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. A ribose é o açúcar e as bases nitrogenadas são adenina, guanina, citosina e uracila. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Citosina, guanina, adenina, uracila. O DNA seria a timina. A gente encontra na célula alguns tipos de RNA, cada um com uma função. A gente tem o RNA ribossômico, recebe esse nome pois é o principal constituído de ribossomo. Ele possui maior peso, sendo o principal responsável pela síntese de proteína. RNA mensageiro, junto ao RNA ribossômico, ele auxilia na síntese de proteína, orientando a ordem dos aminoácidos para a formação de proteína. Ele é responsável por levar do núcleo celular até o citoplasma as informações genéticas recebidas do DNA, e seu peso é menor que o RNA ribossômico. Então, imagina que estou lá, o DNA está lá dentro da célula, e ele precisa fazer uma proteína. Quem vai levar essa informação é o RNA mensageiro. E vai, dentro do citoplasma, procurar ribossomos para a produção da proteína e poder fazer a proteína que o DNA está pedindo. O RNA transportador, seu nome já indica a sua função. É transportar as moléculas de aminoácidos que serão utilizadas na síntese de proteína. Ele transporta essas moléculas até os ribossomos, local onde se unem e formam proteínas. Comparando com os outros, esse possui menor peso. E o último é o RNA polimerase. O RNA polimerase é uma enzima que auxilia na catalisação da síntese de RNA. A partir de uma molécula de DNA, ela é formada por um processo chamado de transcrição. Então, a gente vai resumindo aqui, tá, gente? Só mostrando como é que funciona. Lembra lá da formação da célula. Então, a gente está falando diretamente do núcleo. Então, ao redor dessa membrana aqui, a gente encontra o citoplasma e as organelas, certo? Beleza, a gente tá o núcleo aqui. O núcleo tem a membrana nuclear, que chama de carioteca. Então, a gente tem aqui o DNA formado por duas moléculas na forma de dupla hélice, certo? Ele vai mandar a informação para o DNA, o RNA mensageiro, ok? Esse RNA vai vir aqui dentro da molécula de DNA, vai fazer o molde correspondente aos seus nucleotídeos, e aí vai mandar para o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai fazer o quê? Vai lá no citoplasma e vai procurar os aminoácidos correspondentes
a produção da proteína que ele precisa e vai exportar para fora do núcleo, certo? Chegou no núcleo, vai encontrar de novo o RNA, esse RNA é o mesmo, tá, gente? Vai encontrar o RNA transportador. O transportador é que vai pegar a proteína que será formado e vai fazer a tradução. Isso aqui é uma cadeia de polipeptídica. E aí depois, no final, tudo isso aqui vai se formar uma proteína, que é o produto final da produção desde o núcleo até a formação da proteína. A gente tem uma estrutura chamada de ribozimas, que são proteínas enzimáticas, que é formada também por RNA, estão relacionadas com a síntese de proteína nas células. Sua principal função é acelerar a velocidade de algumas reações químicas, permanecendo quimicamente intacta após a reação. Então, ela seria uma catalisadora. Tudo bem? Então, tá aqui o núcleo, de novo. Ok? Ele vai mandar o RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai mandar informação para os ribossomos. Esse ribossomo vai começar a produzir a proteína solicitada pelo DNA. Aqui está o RNA transportador, que vai trazer fragmentos da proteína para facilitar a formação da proteína. E finalizando a proteína formada como o núcleo pediu. Beleza? Deixei aqui, caso vocês queiram estudar um pouco mais, o site que eu peguei quase todo o conteúdo. Mas eu tenho um livro também de biologia. E caso vocês queiram vídeo aula sobre esse assunto, é lá na Biologia Total. Também é um site muito bom. Biologia Total. Enfim, tudo bem? Até a próxima.